Olá, turma, vamos à nossa aula de arte, hoje dia 23/11, livro do quarto bimestre, páginas 415 até 420. Nossa matéria é sobre cor, e a gente começa falando de cor-luz e cor-pigmento, que existe uma grande diferença entre ambas. Cor-luz é aquela que a gente pode ver através dos raios luminosos. Exemplos, o arco-íris, a superfície de um CD, né, que a gente vê aquele feixe de luz, e dentro desse feixe de luz a gente tem todas as cores. Já a cor pigmento é aquela que pode ser extraída da natureza, são pigmentos, a gente pode tirar de semente, da terra, de frutos, e elas podem ser fabricadas também, né? A gente chama de tinta sintética, aquelas que vendem nas lojas para pintar casa, para pintar tela. Então a cor luz, ela está associada à física, né, que é um fenômeno físico, e a cor pigmento está associada à química, que é um fenômeno químico. Sem luz não existe cor. Isso porque a gente precisa da luz para poder enxergar as cores, sem contar que a luz, né, na luz, a gente encontra todas as cores. A importância da cor na natureza. Um exemplo são as cores das flores. Elas funcionam como um sinal para as abelhas e outros insetos a identificarem. Para que serve a cor também para outras áreas da nossa vida? Por exemplo, para publicidade, né? As marcas, as grandes empresas, quando vão escolher um logotipo, existe uma coisa chamada psicologia das cores. Então, geralmente, as empresas que estão mais envolvidas com comida, principalmente fast food, tendem a usar mais o vermelho, o amarelo, o laranja. Empresas, marcas de tecnologia tendem a usar cores mais frias e neutras, como o cinza, o azul. Não é uma regra, mas é um estudo que levou, né, e ainda continua levando, é, os grandes publicitários, né, as empresas optarem por uma paleta de cor que tenha mais a ver com o seu produto. Bom, da página 415 em diante, a gente continua falando da cor e seus dinamismos. Como surgem as cores? O surgimento de qualquer cor está atrelado à luz. Lembra que eu falei? Sem luz não existe cor. É graças ao fenômeno da luz que podemos perceber as cores que estão intrínsecas em cada material. Por isso é que quando estamos dentro de um quarto escuro, ou sem nenhuma luz, fica difícil enxergar qualquer coisa. Quando a luz toca a superfície dos objetos, ela mostra a cor que cada coisa possui. Aí temos a questão da cor-luz, né, que eu já expliquei para vocês. As combinações de raios de luz refletidos formam combinações de cores diferentes. São as cores, inclusive, acho que eu falei, né, que a gente encontra no arco-íris. A gente vê no arco-íris. Bom, a cor também ela serve para identificar uma série de coisas. Mas uma coisa interessante é se a gente parar para perceber, né, prestar atenção, as estações do ano, por exemplo. Não sei se vocês já perceberam, mas as cores da natureza elas ficam muito diferentes durante o inverno, durante o verão, durante o outono. Então, a gente já vê uma variável da cor na passagem das estações. Outra coisa também é que com a cor a gente consegue identificar é, o estado de algum produto, algum alimento. Por exemplo, até tem aqui, né, uma maçã, uma fruta. Quando a gente vai comprar frutas, a gente, só pela cor, a gente sabe quando tá madura, quando tá verde, quando tá, né, madurou demais ou tá muito verde, enfim. A cor, ela tá inserida no nosso cotidiano e serve para auxiliar a gente em diversas coisas. Tradições e costumes. A cor, ela tem um significado simbólico de acordo com a região, de acordo com a cultura, né, com o país. Um exemplo é que o preto, pra gente aqui no Ocidente, significa luto. Já no Oriente, o que significa luto é a cor branca, né? É diferente. Então, as cores, elas possuem uma série de significados. Cada cor, é o que eu estava falando lá no início, a psicologia das cores,
A única cor que tem um significado universal, que significa a mesma coisa em todo lugar, é o amarelo, que significa alegria, juventude, otimismo. De resto, tudo pode mudar, tá? Cada lugar tem um significado. As cores, elas possuem diversas classificações, elas podem ser primárias, secundárias, complementares, frias, quentes. As primárias são ditas como cores puras, são aquelas que não são misturadas com nada, elas são em si aquela cor. Cor pigmento. E tem a cor luz, que essa sigla, né, o sistema RGB e o sistema CMYK, eles diferem o que é a cor luz, o que é a cor pigmento. Por exemplo, o sistema RGB, esse aqui, significa a escala, né, das cores da cor luz. Tanto que a junção de todas as cores, a gente tem a cor branca. Porque a luz, quando a gente vê num todo, a gente vê o feixe de luz branco, né? Mas quando a gente vê o reflexo da luz, e isso a gente consegue ver com cristal, ou o próprio arco-íris, né? Aí a gente consegue ver todas essas cores aqui, mas a junção de todas elas, a gente tem o preto, desculpa, o branco. Já no sistema de cor pigmento, a junção de todas as cores, a gente tem o preto. O preto e o branco, eles são cores neutras e especiais. Vamos ver mais à frente. Círculo cromático e classificação das cores. Esse aqui é um exemplo de círculo cromático, onde nós encontramos todas as cores primárias, secundárias, terciárias e complementares. Bom, expliquei isso aqui. As cores neutras, como nós vimos, o preto, o cinza e o branco. O cinza é uma variação, uma mistura do preto e do branco, mas são tidas como cores neutras. As primárias, o amarelo, o magenta e o ciano, que também é vermelho e azul. As secundárias, e a gente sabe que as cores secundárias é uma mistura de uma primária, das cores primárias que surgem as secundárias. Então, amarelo e vermelho são cores primárias. E daí a gente tem o laranja. O amarelo e o azul, cor primária, e tem o verde, o azul e o vermelho, cor primária, que gera o roxo, que é uma cor secundária. Quando nós queremos fazer cor terciárias, aí nós utilizamos uma cor secundária com uma cor primária. E aí nós temos as variações, né? Um verde um azul esverdeado, um amarelo alaranjado, e daí a gente vai chegando nessas tonalidades aqui, olha, do círculo cromático, que a gente vê a cor e vai vendo as variações, né? As tonalidades que são criadas a partir de uma cor primária com uma cor secundária. Cores complementares são as duplas de cores que estão de frente uma para outra no círculo cromático. Como é que eu acho uma cor complementar? Você vai sempre ver qual a cor que está de frente. Por exemplo, a cor complementar do vermelho, quem está de frente para o vermelho? O azul. Então, o azul complementa o vermelho. Sabe essa história assim, qual cor combina com qual? A gente consegue descobrir o que combina, as cores que possuem harmonia, com as cores que estão opostas. Daí temos as cores complementares, né? Sempre a que está oposta se complementa. É só vocês pegarem um círculo cromático e vocês vão achar as cores complementares. Cores quentes, elas são cores que apresentam tonalidades que puxam para o vermelho, laranja. São cores que remetem ao calor. Quando a gente quer representar o sol, um dia quente, o fogo, a gente usa essas tonalidades, né? Porque é o que nos remete a coisas quentes, fogo, sol. Então, por isso que elas são chamadas de cores quentes. Já as cores frias, elas nos remetem a frio, gelo, céu. Então, temos uma
uma variação de azul, verde. Por isso a gente chama de cor fria, tá? Quando observamos essas cores, elas podem nos transmitir a sensação de frio ou de distância. Cores análogas, elas são as cores que possuem tonalidades parecidas. Cores análogas quer dizer, deixa eu voltar no círculo cromático para explicar a vocês. Análogas, parecidas, por exemplo, olha só, todos esses verdes aqui, eles são análogos, tá? Porque eles são parecidos, só vai mudando o tom. Assim vai para o vermelho, para o roxo, para o azul. Geralmente é o que está do lado. No círculo cromático a gente encontra tudo isso. Teoria das cores. Além de Isaac Newton e Aristóteles, outros pensadores buscaram aprofundar seus conhecimentos sobre as cores. Foi durante o Renascimento, período histórico do qual Da Vinci faz parte, que muitos conhecimentos sobre as cores foram obtidos. O círculo cromático, como conhecemos hoje, ele foi criado, inclusive, neste período. E o desenvolvimento da ideia que existem 3 cores primárias, bem como o sistema de cor-luz, cor-pigmento. Voltando aqui sobre as cores frias, né? Só os exemplos aqui das cores mais usadas para representar, que representam bem as cores frias. Algumas composições utilizando, a gente consegue perceber a diferença de uma paleta de cores quentes e uma paleta de cores frias. Como as tintas são feitas? Atualmente existem diversos tipos de tintas, entretanto, as cores de tipo variados de tinta são feitas com a mesma matriz, que é o pigmento. O pigmento é o material que dá cor à tinta. Ela pode ser obtida, né, na natureza, coletando materiais, flores, cascas, enfim. Antigamente, os pigmentos eram todos naturais, quando a ciência e a tecnologia ainda não estavam tão avançadas. O pigmento muitas vezes encontra-se em pó. Os materiais com qual é feito são moídos até tornarem-se pó, sendo assim, como as tintas se tornam líquidas. Alguns outros elementos eles são utilizados e adicionados a esse pó, né? E aí nós temos os diferentes tipos de tinta. Bom, veículos ou carga, substâncias que têm propriedades de transformar a tinta de seu estado líquido para o sólido. São exemplos as resinas e os óleos secantes. Pigmentos é o que dá cor à tinta. Solventes é um tipo de líquido que ele dissolve a tinta para que a sua cobertura fique mais fina e suave. Em vez de colocar água, se coloca solvente. E os aditivos, eles melhoram as propriedades físicas e químicas da tinta, né, como vernizes e secantes. Não precisa gravar isso, pessoal, mas é só uma curiosidade assim, da quantidade de materiais e possibilidades que a gente tem hoje na produção de uma tinta. Simbolismo das cores, eu já falei isso até no início da aula, mas assim, dentro da nossa sociedade, o que nós temos de características são essas aqui, não é universal, tá? Não é todo mundo tem o mesmo significado pro azul, pro vermelho, não é. O branco aqui pra gente, paz. O preto, ele vai do luto ao luxo, né? Quando a gente tem um evento assim de noite, né? De repente um casamento ou uma festa assim um pouco mais formal, geralmente a gente usa o preto. Então o preto ele também está associado à elegância. Azul tem vários, mas um dos mais que chama a atenção que está mais voltado para o intelecto, da harmonia, da fidelidade. Por isso que as escolas pelo menos costumavam, né, ter suas paredes azuis, apostavam mais na cor azul, na cor cinza, porque lembra mais intelectualidade. O amarelo, que é a cor da atenção, do otimismo, da juventude. Bom, isso aqui é importante, assim, vocês conhecerem um pouquinho, porque é o simbolismo das cores, é o que eu expliquei lá no início, de quando uma empresa ela quer fazer uma logotipo, ela estuda o significado e sentido das cores para poder ter
uma resposta melhor quanto ao seu consumidor, porque a gente acaba associando também as cores ao produto ou à marca do produto, o produto em si. Bom, na próxima aula eu corrijo as atividades dessa unidade, tá? Vocês podem ir fazendo, próxima aula eu corrijo. Bons estudos e até a próxima aula.